Bom, pessoal, boa noite. Vamos continuar nossos estudos sobre o livro Boa Nova. Hoje nós já estamos no capítulo 16. Passa rápido, né? Mas já tem mais de um ano que a gente está estudando. Já tem 1 ano e 4 meses já. Então nós vamos hoje para o capítulo 16, capítulo esse que é intitulado O Testemunho de Tomé. Então Tomé era um dos apóstolos de Jesus e nós vamos encontrá-lo muitas das vezes sobre aquele apóstolo que tinha um pouco menos de fé do que os outros. Então nós vamos encontrar as pessoas dizendo assim: poxa vida, você está igual São Tomé, precisa ver para crer, né? Então a gente coloca acerca disso. E hoje nós vamos aproximar um pouquinho mais dessa personalidade, utilizando aqui, lógico, os auxílios, né, que nós ganhamos, que nós conseguimos com a questão do estudo que o Chico trouxe para nós, desses contos que o Humberto de Campos recolheu. Então nós vamos conseguir ver se a gente pode atrelar essa personalidade de Tomé com essas informações que são trazidas para nós diretamente do mundo espiritual. E aí, gente, o que acontece? Vai nos narrar Humberto de Campos, então, utilizando de uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, o Marcos mesmo, aquele que escreveu o Evangelho para nós, o João Marcos. E é o capítulo 8, versículo de 10 a 11. Para nos ajudar um pouquinho, é logo depois que Jesus faz uma das multiplicações de pães e peixes. E aí narra que depois daquilo, Jesus logo entrou num barco com seus discípulos e foi para as partes de Dalmanuta. Então, Dalmanuta era uma cidadezinha ali por perto do lago. Cada banda do lago era uma cidade. Então, numa banda a gente tinha, por exemplo, Cafarnaum, aí noutra banda a gente tinha Dalmanuta, cada um numa bandinha do lago. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentar-lhe um sinal do céu. Então, depois que Jesus chega próximo a Dalmanuta, se aproxima dele alguns fariseus, doutores da lei, para o tentar. Então diziam mais ou menos assim: mas tu não és o Filho de Deus? Faça um sinal do céu para nós. O que isso quer dizer, um sinal do céu? Quer dizer um milagre. Quer dizer algo miraculoso, fabuloso. Então os doutores da lei se aproximavam de Jesus e pediam para que ele fizesse um milagre. E aí Humberto de Campos registra para nós: entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena: por que pede essa geração um sinal do céu? Então aqui nós vamos ver que Jesus ele se incomodava um pouco com esses recorrentes pedidos dos fariseus, da multidão, das pessoas que se aproximavam dele apenas buscando aquilo que era o milagre, que era o fantástico, que era o incrível, e muito pouco interessados na boa nova, na modificação íntima do ser, mas eles aproximavam apenas por aquilo que era o miraculoso. E Jesus diz: por que essa geração pede tanto um sinal do céu? E aí Humberto de Campos nos registra que era frequente eles buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam milagres mais extravagantes, no ar, no firmamento, nas águas. Então alguns não eram um milagre qualquer. Curar era pouco. Então, se tinha um cego e o cego voltasse a ver, era muito pouco. Exigia um milagre maior. Um milagre no ar, um milagre na água, um milagre assim na montanha, algo mais chamativo. Então, tinham pessoas que se aproximavam de Jesus e queriam, não era um milagre qualquer não, gente. Nada de um milagre meia boca. Tinha que ser um milagre poderoso, algo bem chamativo. Os fariseus, principalmente, os fariseus que eram os doutores da lei, aqueles estudiosos das leis de Moisés, da Torá, o Paulo de Tarso ele era um fariseu, o Rabino Saul. Então eram aqueles que já conheciam dos milagres dos profetas e toda a história do Antigo Testamento. Então eles diziam assim: mas veja, se esse homem é o profeta mesmo, é o Filho de Deus, então ele tem que fazer milagre maior do que de Moisés.
Se Moisés abriu as águas, ele tem que abrir a água 2 vezes. Então eles imaginavam dessa maneira. E dentro disso, tinham alguns fariseus que até desejavam, sim, adentrar naqueles conhecimentos novos, modificar o coração, só que eles ainda estavam vinculados às normas antigas do egoísmo. Então eles queriam, sim, novos ensinamentos, mas dentro daquilo que eles estavam acostumados. O que era isso? O prestígio, o renome, o respeito. Então se falava assim, gente, ó o fariseu, todo mundo já até arrumava a roupa assim, né? Porque o fariseu era muito importante. Ele era o representante de Deus junto de nós. Então eles queriam aproximar de Jesus desse jeito. Se o homem é bom, né? Vamos estar junto dele. Porque ele vai se juntar a nós e nós vamos ficar ainda mais importantes, ainda mais poderosos. Entretanto, eles reclamavam de Jesus o quê? Prévias compensações do sobrenatural. Como assim? Não entendi. Seria mais ou menos assim, olha Jesus, nós vamos nos aproximar de você, mas aí depois você vai ter que multiplicar o pão lá em casa, que lá em casa eu vou economizar nas finanças. Então eles queriam se aproximar das coisas boas, mas eles falavam assim, ó Jesus, você vai ter que transformar a água em vinho, mas é lá em casa, que aí a gente vai ter uma troca, aí vai dar certo. Era mais ou menos assim que os doutores da lei e os escribas se relacionavam com Jesus. E é uma forma que não é a mais adequada. Mas esses ainda são os exteriores. São as pessoas exteriores do convívio do Messias. O que nos espanta é que dentro do colégio apostólico havia um rapaz chamado Tomé. E Tomé, de todos os discípulos, era o mais preocupado com a ampliação da Boa Nova diante das figuras importantes da terra. Se fossem outras palavras, Tomé seria aquele responsável pela publicidade do colégio apostólico. Ele queria chamar todo mundo, ele queria fazer propaganda do reino para os nobres, para os patrícios romanos, para os fariseus, para os gentios de renome e muitos recursos materiais. Então Tomé era o mais preocupado com isso. Ele juntava com Jesus e falava, mas mestre, a gente precisa de uns investidores nessa nossa proposta. Senão, como que a gente vai conseguir? A gente precisa de algumas pessoas para comprar a nossa ideia. Quem vai financiar nossas viagens? Quem que vai nos proteger, nos dando ali, talvez, o meio necessário para o transporte, nos emprestando um cavalo, um camelo, nos possibilitando uma embarcação? Então Tomé era muito preocupado com isso, muito preocupado com o prestígio que a Boa Nova precisaria alcançar. E dentro disso, Tomé sempre pedia para que Jesus atendesse, de um modo assim, diferenciado, aqueles fariseus que tinham mais dinheiro, que tinha mais recursos. Então Jesus atendia a todos, mas Tomé chegava a Jesus e falava, ó Jesus, aqueles dois ali, ó, eles é assim, assim, assado. Dá uma atenção especial para eles, um carinho, né? E quem de nós não? Quem de nós não? Porque os discípulos são a figura perfeita da nossa imperfeição. E é por isso que Jesus os escolhe, para mostrar que nós também podemos segui-lo, se assim o quisermos. Mas Tomé era esse. Era, assim, um pouco incomodado com as questões da vaidade e da representação pública. Vira e mexe, ele falava para Jesus, Jesus, vamos dar uma atenção especial a essas pessoas aqui, acolá. Esse era o perfil do apóstolo Tomé. Certa vez, então, Jesus estava na casa de Zacarias. Então Jesus foi para dar uma nuta e ele se hospedou na casa de Zacarias, que era um pescador comum, um pescador simples daquela região que ofereceu a Jesus um teto para ele passar a noite. E aí o Tomé chega e ele já vê Jesus naquela casa simples, né? Já deve ter ficado assustado, porque se Jesus quisesse, poderia hospedar-se na casa dos mais nobres. Todos queriam Jesus por perto. Pensa um homem que faz milagre, mas Jesus escolhia sempre as moradias simples. E aquilo Tomé já ficou meio assim, né? Mas ele chegou. E ele chegou e se aproximou eufórico. Ele disse, Senhor, Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade aqui, estão pertinho de nós, e eles desejam um sinal da vossa missão divina. Em outras palavras, o que o Tomé estava falando? Mestre, eu já fiz a boa para nós,
eu já fiz os acordos, já juntei as pessoas importantes, já falei de você, agora eu vou te apresentar. É só nós dar um pulinho lá. Aí você faz o que você já faz mesmo e aí fica tudo esclarecido. Aí eles vão ver que você é o Messias. Pensa o tanto de renome e importância social que a gente vai ganhar. Então Tomé já tinha organizado tudo. E aí ele chegou em Jesus como quem não quer nada, né? Senhor, tem pessoas importantes que desejam te conhecer. Mas na verdade, muito provavelmente, Tomé que já tinha organizado tudo, né? E apenas não foi sincero o suficiente para assim o dizer. Nesse sentido, Jesus permanece em silêncio. Ele observa aquela fala de Tomé um pouco afoita, um pouco eufórica, mas permanece em silêncio. Permanece silencioso. E vendo aquele silêncio, Tomé aproveita e continua, né? E diz assim, Senhor, eles são altos funcionários do Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionaram por essas paragens. Então eles estão de turismo aqui por perto, eles estão turistando, mestre. Vamos aproveitar para que a gente se mostre a eles. Além disso, estão acompanhados também de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Então eles também estão querendo conhecer aqui, principalmente os romanos, que não são dessa região da Palestina. Pensa, mestre, se a gente consegue convencê-los, eles são importantes patrícios, podem levar a boa nova do reino para outras localidades. Já pensou a boa nova sendo pregada em Roma? Eles têm essa influência. Vamos só chegar que vai dar certo. E aí ele dizia, esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um magnífico convite, mestre. Eles me pediram para te convidar. Eles fizeram esse convite com atenção, com amorosidade, pois vos espera, mestre, na casa do centurião Cornélio Cimbro. Então Tomé já tinha organizado tudo, já tinha marcado até a hora do encontro. Tomé falou, ó, gente, vocês seguram aí que eu vou só buscar ele. E aí o Tomé, ele foi lá e fala com Jesus e fala, ó Jesus, são essas e essas pessoas, eu combinei, eles me pediram para te convidar, vai ser hoje à noite lá na casa do comandante, do centurião Cornélio Cimbro, aquele importante que detém uma legião de soldados, vai ser maravilhoso, não tem como dar errado. Então Tomé estava muito esperançoso naquela proposta que ele tinha idealizado. Entretanto, Jesus olha ele, olha com a serenidade, igual a gente olha para uma criança, né? Uma criança, nossa, agora eu vou ser o Batman, o Homem-Aranha, compra fantasia, compra isso. Uma criança um pouco afoita, né? Jesus olhava com esse mesmo carinho para Tomé, que não estava fazendo por mal. Na cabeça dele era o melhor que ele podia oferecer no momento. Quem de nós não, quando estamos assim iludidos por alguns planos que não são os mais adequados para a nossa vida? Nós também imaginamos que estamos repletos de certeza, que não tem como falhar. E aí Jesus olha com serenidade, mas replica em um tom um tanto quanto doloroso. Um tanto quanto doloroso. Ele diz assim, mas Tomé, que eles desejam de mim? E aí você falou, mas não entendi. Que o Tomé não acabou de falar que deseja um sinal do céu? Mas Jesus vira para Tomé e diz assim, Tomé, o que eles desejam de mim? Essa pergunta de Jesus ainda é para nós. Porque o que nós desejamos de Jesus? Quando nós dizemos assim, sou um seguidor de Jesus, sou um cristão, será que eu estou me aproximando dele? Por quê? Será que é porque eu tenho uma enfermidade e quero ser curado? Será que é porque eu estou passando por um problema financeiro e eu quero uma abundância de recursos materiais? Será que é porque eu estou passando por um processo seletivo e eu quero a aprovação? O que eu desejo de Jesus? Será que eu desejo partilhar a cruz com ele na caminhada? Ou eu desejo apenas as coisas boas? Então Jesus faz uma pergunta simples, mas que está ecoando no âmago de todos nós. O que desejas de mim? Então, quando eu digo assim, sou cristão, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou esperando do Cristo? O que eu quero que o Cristo me ofereça? Porque às vezes, se o Cristo me oferecer assim, olha, os justos herdarão a terra, eu falo, gostei. Mas aí quando Jesus fala assim, olha, se alguém te bater numa face, oferecer a outra, aí você fala, não gostei. Isso eu não quero que você me oferece, não, mestre. Eu quero que você me oferece, os mansos herdarão a terra. A terra eu quero. Agora oferecer a outra face eu não quero, não.
Quando você fala assim, olha, vós sois Deus, aí eu gosto. Gosto de ser comparado a Deus e tudo. Mas quando você fala assim, olha, se te roubarem a capa, dê também a túnica, aí eu não gosto não, mestre. Aí eu já não quero. Então, o que desejam de mim? Essa foi a pergunta de Jesus para Tomé. Nesse sentido, então, Tomé respondeu sem papas na língua. Ele disse assim, mas mestre, querem conhecer-te. Ou seja, uai, Senhor, eles querem te conhecer. E Jesus fala com tranquilidade e firmeza. Não é necessário que vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. O que será que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, Tomé, mas me ver ou não é o de menos. Eles já conseguem perceber a verdade do Pai, que está nos céus e é por quem eu falo? O que isso quer dizer? Será que faria diferença real hoje se na minha oração Jesus se materializasse do meu lado e desse um tapinha nas minhas costas? Ou se eu perceber que Deus me ama e me cuida? Será que teria diferença? Será que teria diferença se eu conseguisse ver, ouvir a voz de Jesus? Ou se eu conseguir ler o Evangelho e perceber o seu ensinamento? Já não é o mesmo Jesus falando comigo? Então é isso aqui que Jesus está dizendo. Mas olha, para eles me conhecerem, eles não precisam de mim. Eles precisam apenas da verdade que vem do meu Pai que está nos céus. Não é por isso que o apóstolo João, em seu evangelho, não registra, no capítulo 1, versículo 1, que o verbo se fez carne? Então, para me conhecer, conheça os meus ensinamentos. Conheça as minhas palavras. Mas aquilo, Tomé não entendeu muito bem, não. Tomé não entendeu muito bem, não. Tomé olhou para Jesus e falou, mas mestre, o negócio é que você precisa atendê-los. Você precisa ir lá, dar uma passadinha só, não precisa ficar muito. Por quê? Você acredita, Senhor, que a gente vai conseguir alcançar a vitória do bem sem o amparo das energias que dominam o mundo? Então Tomé está falando assim, mas mestre, como que a gente vai conseguir edificar o reino de Deus se a gente não tiver apoio daqueles que são poderosos? Daqueles que têm influência no mundo, a gente não vai conseguir. E aí o Tomé continua. Revela o seu poder, mestre. Vai lá, revela o seu poder. Eles apenas querem te conhecer um pouco mais de pertinho. Então Tomé está falando, olha, mestre, vai lá, é só... Não precisa multiplicar 4.000 pães, não, igual você fez. Só faz um virar 2, já vai ser suficiente. Eu aposto que eles já vão se sentir convencidos. Então Tomé estava empolgadíssimo. Ele estava quase que cego. Ele estava quase que cego pela vaidade. Jesus, então, olha com candura e diz, Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário perfeito do conhecimento de si mesmo. Quando eu li isso aqui, eu tive que ler de novo, porque eu não entendi muito bem. Eu vou ler de novo. Que diz assim, Jesus fala, Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, Tomé, eles não querem conhecer a mim, conhecer a Deus através de mim, mas Deus não exige que ninguém conheça nada além de Deus dentro de nós mesmos, no nosso templo íntimo, onde a gente consegue, como diz o próprio Jesus, fechar a porta e orar em secreto. Isso está no Sermão do Monte. Onde que é o meu contato mais direto com Deus? É na minha intimidade. Eu e Ele. É assim que eu o conheço. Então, quando Tomé diz, olha, eles desejam conhecer-te, mestre. Jesus fala, olha, mas mesmo que eu apareça, essa não é a maior forma de conhecimento. A maior forma de afinidade, de se aproximar de Deus, é quando nós olhamos dentro de nós. E olhando dentro de nós, nós encontramos com Deus na nossa consciência e aí nós ouvimos as intuições da providência divina acerca do melhor para a nossa vida. É assim que nós conhecemos Deus, no íntimo de nós mesmos.
Ou como nós encontramos em O Livro dos Espíritos, questão 919, quando Kardec pergunta: mas poxa vida, espíritos, eu gostaria de um meio prático. Sabe, eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor, mas me fala um meio prático, como é que é assim na prática? Eu já sei que eu estou lascado, que está meio danado para mim, eu ainda gosto do mal feito mesmo. Como que eu faço para evoluir, para me aproximar de Deus, para encontrar com os ensinos de Jesus? E aí os espíritos dizem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque Deus, que nós tanto buscamos fora, na verdade ele se manifesta com mais intensidade dentro dos nossos corações. Só que às vezes a gente não quer ver. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para Tomé. Veja, Tomé, se eles quisessem tanto conhecer a Deus, eles estariam dedicados em meditar, dedicados em olhar para dentro deles mesmos, enxergando as chagas e também vendo os potenciais divinos, pois todos nós somos filhos de Deus. É isso aqui que Jesus está pontuando. E aí Jesus continua dizendo assim: Tomé, eu mesmo nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Então ele está dizendo assim: olha, Tomé, mas nem eu fico pedindo honrarias. Nem eu, para vocês que me acompanham mais de perto, que sabem das coisas que eu faço, mas principalmente do que eu sou, eu não fico pedindo elogios. Eu não fico me amostrando, né? Não fico querendo ser vaidoso. Eu apenas peço que vocês se amem. Então, por que eu iria lá apenas para me fazer bom? Por que eu iria lá apenas em busca de um elogio, apenas em busca de ser um ídolo, motivando a idolatria? Não é necessário, Tomé. Não precisa. E aí Jesus diz: julgas, Tomé, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Então você está querendo que eu vá de encontro aos homens que representam o poder do mundo. Mas o poder do mundo é transitório. Você julga que o evangelho tenha vínculo com as causas mundanas e perecíveis? Se assim o fosse, próprio Jesus não teria dito: céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Jesus disse, e aí ele arremata: quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória? Ou um César romano, que terá de rolar um dia o seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso do sepulcro? Então Jesus está dando um choque de realidade no Tomé. Está dizendo assim: olha, Tomé, o nosso compromisso é com Deus. É Deus quem nos preserva, é Deus quem nos cuida, é Ele que nos mantém. Não são as pessoas que representam poderes mundanos. Porque se assim o fosse, a partir do momento que a transitoriedade da matéria se desse por acontecer, nós iríamos ver aquelas pessoas que representavam o poder caindo e aquilo que nós acreditamos também. Mas nós não nos amparamos aí, nós nos amparamos em Deus, e Deus é eterno, as suas verdades e as suas leis também. E é por isso que nós temos confiança, é por isso que nós temos fé, porque é algo que não muda. Já pensou que engraçado seria se hoje Deus nos amasse infinitamente e amanhã pela manhã não? Aí acabou. Aí a gente já ia acordar morto, já não ia ter sol, não ia ter mais nada. Mas ainda bem que Deus nos ama infinitamente. Aí eu posso até agora, as férias estão chegando, né, de julho, aí eu posso até agora fazer um telefonema e falar assim: pode reservar uma vaguinha na sua casa que eu estou chegando, meu parente. Vou fazer um pouso aí na férias dos meninos da escola, vou passar aí na sua casa. Mas como? Como é que a gente tem essa segurança? Como é que a gente sabe que amanhã a gente vai acordar? Que o sol vai estar no mesmo lugar? Que não vai ter caído uma árvore sobre nós e nossa casa? Por quê? Porque nós temos no profundo do nosso coração, mesmo que de forma inconsciente, uma verdade. E a verdade é:
Eu sou filho de Deus, ele me ama. É lógico que eu vou estar bem amanhã. Vou pôr o despertador aqui confiando. Ainda vou pôr 3 vezes que eu sei que eu gosto de dormir. Então a gente vai tendo essa confiança em Deus. Por quê? Porque Ele é imutável. Imutável. Mas se nós tivéssemos esse poder de Deus atrelado às coisas humanas, já teria caído. Porque o grande império romano da época de Jesus, hoje a Itália nem é tão importante assim no cenário do mundo. Hoje nós falamos de outros países. Então, caiu. Mas ainda hoje nós lemos o Evangelho. Não caiu. Então a gente precisa ir refletindo. A gente precisa ir refletindo. Nesse sentido, Tomé, ele ficou um pouco entristecido. Jesus deu um banho de água fria nele, né, gente? Ele estava todo animado, ia representar ali o seu amigo, para aquelas pessoas importantes. Aí ele estava alegre demais. E Jesus fala essas verdades, né? Aí Tomé fica um pouco entristecido, surpreso também, que ele não imaginou que Jesus não ia querer ir. Jesus que atende todo mundo. Mas ele tentou justificar ainda. Tomé não desistiu não, gente. Ele ainda tentou justificar e ele falou assim até um pouco comovido. Até um pouco comovido. Ele disse: compreendo o que tu dizes, mestre. Eu estou entendendo, eu sei. Te conheço já. Compreendo isso que você está falando. Entretanto, mestre, ele só queria um sinalzinho do céu. Então Tomé está falando, não era muita coisa não, Jesus, nada. Eu te conheço, dá uma estaladinha de dedo aí que já mata a alegria dos meninos. Só um sinalzinho do céu. E aí Jesus pergunta convicto, Tomé, se são incapazes de perceber a presença de Deus, como eles reconheceriam um simples sinal? Então Jesus está falando, mas Tomé, se eles não estão reconhecendo a presença de Deus, como é que eles vão perceber um sinal singelo? Não vão, não tem condição. Sabe por quê? Os homens recebem toda a assistência divina, mas ainda assim negam a providência. Todo mundo sabe que se hoje a gente olha um terreno baldio, e dali a alguns meses nós vamos lá, está estruturada uma casa, não se fez sozinha. E essa casa tem firmeza, tem vigas robustas, não cai, não se fez sozinha. Mas nós chegamos à Terra, a encontramos toda estruturada, com oxigênio na medida exata, um corpo perfeito que nos permite andar, locomover. Nós encontramos a natureza que nos dá um tudo. Nós que não a aproveitamos bem. Mas a gente não colhe dinheiro. Eu colho é manga, tomate. A natureza já dá tudo. E aí eu ainda digo que é o acaso. Então, se eu não consigo perceber Deus aí, como que eu perceberia um sinal dele? Singelo ainda? Não tem como. Porque maior prova do que o rio que percorre e durante o seu caminho ele vai depurando as impurezas que nós jogamos de graça. Não tem prova maior de amor do que essa. Eu nunca vi um pé de laranja chupar uma laranja. É tudo pra gente. É tudo pra gente. Não é Deus? Então Jesus está dizendo, olha, mas se eles não conseguem perceber Deus nessas coisas, como perceberiam um sinal? Não iria ter como, Tomé. Não tem jeito. Os homens recebem a assistência divina, mas ainda assim negam a providência. Vai, Tomé, vai e diz a eles que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Não é para quem já tem vantagens, não é para quem acha que o mundo está perfeito, porque se eu estou acomodado, sabendo que nesse momento tem um irmão em algum lugar do mundo que morre de fome, que morre de frio, o evangelho não é para mim, porque eu não tenho sensibilidade para perceber a dor do outro. E aí não é possível amar ao próximo como a mim mesmo, pois eu não gosto de ficar com fome, eu não gosto de ficar com frio. E aí Jesus diz,
O evangelho do reino destina-se justamente aos corações que aspiram uma vida melhor, um mundo melhor, uma sociedade melhor. O evangelho é para esses corações. Por isso que não faz sentido eu ir lá, Tomé. Eles não estão incomodados com nada. Eles não estão chateados, não estão entristecidos, não estão agoniados. É diferente. Por isso que Jesus preferia sempre as pessoas que eram consideradas de má vida. Mas será que as pessoas estavam felizes assaltando? Muito engano nosso. Imaginar que quem é corrupto é feliz com a corrupção. Muito engano nosso. Nós não sabemos o que é a noite de sono dessas pessoas. A gente não tem ideia. Pensa os pesadelos, os lugares que visitam no mundo espiritual. A gente não tem ideia. O evangelho é justamente para essas pessoas que precisam, mais do que querem, as que precisam mudar. Então a gente precisa se reconhecer necessitar de uma mudança. Aí o evangelho se mostrará a nós. Porque se eu me acho já bom, então já está bom. Agora, se eu sei que tem uma coisa em mim desarranjada, uma não, né? É quase tudo. Se eu sei que quase tudo em mim está desarranjado, aí faz sentido eu ouvir as palavras de Jesus e falar, olha, não é que ele tem razão? Não é que eu tenho que ouvi-lo? Tomé, então, depois desse banho de água fria, né? Já não mais retomou o assunto. Só que, hesitante, ele fez uma última pergunta. Agora ele já tinha entendido tudo. E aí ele estava até hesitante, né? Ele estava assim um pouco desconfortável, mas ele falou, eu preciso perguntar isso, senão eu não vou nem dormir. E aí ele disse assim, mas mestre, qual será a nossa senha? Como vamos provar que estamos com Deus? Qual que é a envergadura dessa pergunta de Tomé? Ele está dizendo assim, já entendi, mestre. A gente não vai ser os milagreiros, não vai ser milagre para todo canto, toda hora, de qualquer jeito, não pode ficar aparecendo, se mostrando, nós não podemos fazer isso, já entendi. Mas como então que vai ser a nossa senha? Como que a gente vai poder provar que nós estamos com Deus? Porque no Antigo Testamento reconhecia-se o verdadeiro profeta pelos milagres. Mas agora Jesus está falando que não se faz milagre assim a esmo para todo mundo, de qualquer jeito. Tem a questão do merecimento, tem a questão também da utilidade. Porque às vezes tem pessoas que talvez curadas prejudiquem mais a elas do que enfermas. É isso que o Espiritismo vai nos dizer. São pessoas que às vezes aquele momento acamadas, são momentos de reflexões profundas. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos que depois de um momento drástico na vida diz assim, olha, graças a Deus, que depois daquilo eu nasci de novo. Agora eu sou outra pessoa. Agora eu sou outra pessoa. Antes eu era muito pior. Então, como saber? E Tomé está perguntando isso. Se eu não posso, mestre, ficar fazendo milagre, ficar mostrando um sinal assim que chama a atenção de todos, qual será a nossa senha? E Jesus diz, uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que qualquer sinal imenso no céu destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura humana. O que ele está falando? Olha, Tomé, mais poderoso do que um sinal que a gente faça no céu, fogos de artifício que impressione os sentidos humanos. Uma lágrima que você derrama junto com um amigo para consolá-lo, sentindo e compartilhando a dor, é uma senha mais forte. É uma senha mais forte. Não é chorar, não. É uma lágrima. É uma senha mais forte. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação, na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhes mostres que sabe coisa alguma. Sofre, porém, com as suas dores e colherás o resultado. Então Jesus está dizendo, olha, Tomé, quando você quer mostrar de fato que você tem a senha, o que é a senha? Naquela época era senha, né? Hoje seria a pulseirinha VIP, a carteirinha, o cartão de acesso, o convite. Como você quer mostrar que você partilha da boa nova, que você de fato é cristão? Nossa senha
Nossa senha é o nosso exemplo, pela nossa humildade, pelo nosso trabalho. E quando alguém nos perguntar algo, em momento algum, nunca, Jesus está dizendo, a gente deve fazer parecer que sabemos mais do que os outros, que somos mais do que os outros. Muito pelo contrário. A gente deve se assentar ao lado daquela pessoa, sofrer as suas dores e mostrar que ela tem um ombro amigo para a caminhada. É isso que Jesus fazia. Jesus, quando vai acolher a mulher adúltera, não chega e diz, olha, você deve fazer assim. Ele diz, mulher, onde estão teus acusadores? E ela diz, não os vejo, mestre. E ele diz, pois bem, eu também não a julgo. Vá e não peques mais. Então Jesus não fala hora nenhuma, você fez bagunça. Não precisa, não é necessário. Nossa consciência já nos cobra. Nossa consciência já nos pede uma conduta diferente. E isso já é o bastante, já nos dói demais. A nossa própria cobrança, para que outra pessoa para pisar na nossa ferida? Não é necessário. Então Jesus apenas acolhe e mostra que está no nosso lado na caminhada. É isso aqui que ele está falando para Tomé, que é a senha. E aí ele diz assim, a redenção consiste em amar intensamente. Se interessas por um amigo, suporta com ele os seus infortúnios e suas imperfeições. Anda em sua companhia, mesmo nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Entre nós, na nossa vida cotidiana, na vida comum, nós temos um distanciamento das pessoas, é como um abismo. A única coisa que vara o abismo é a luz do amor. Para a luz, não precisa de ponte. Você já viu ponte para a luz passar? Não precisa. A luz apenas passa direto e vai até onde precisa ir. Essa luz é o amor. Então, como eu vou aproximar do outro se tem um abismo de imperfeição aqui entre nós? Ele é muito egoísta, mas deve ser porque eu também sou, senão o abismo não ia ser tão grande. Ele é muito orgulhoso, mas deve ser porque eu também sou, senão não ia ser tão distante. Como que a gente vara isso, junta isso? Pelo amor, tolerando as imperfeições, estando junto uns dos outros. Porque se numa academia nós ficamos fortes, quando nós fazemos o exercício e machucamos os músculos, depois eles se regeneram mais fortificados, como seriam nossas relações com as pessoas? Será que um laço de amor forte é feito num instante? De maneira nenhuma. Mas é assim, machucou. Mas eu escolho ficar, mesmo machucado. Você me feriu, mas o meu amor é mais poderoso do que a ferida que você me fez. Nós estaremos juntos. E agora, aquela ferida já não fere tanto. Por quê? Porque criou como se fosse uma resistência. Por isso que Jesus nos ama tanto. Nós pode estabacar tudo, gente, na estrada, nos atrapalhar por inteiro. Isso não fere Jesus. Por quê? Porque o amor dele já foi fortificado. Então não é qualquer coisa que faz romper. É isso que nós devemos buscar. Essa é a senha. E aí Jesus finaliza dizendo o seguinte, vai, Tomé, e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das falsas grandezas. Eu vou ler de novo. Eu fiquei até, quando eu estava fazendo esse estudo, essa parte, eu falei, não, mas eu só vou ler essa parte. Não, eu vou falar o que mais aqui, gente? O trem bonito desse já está pronto. Aí está falando o seguinte, olha, vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das falsas grandezas. Tem coisa que a gente faz, gente, que nem precisa, é só para aparecer. É só para querer ser mais do que o outro. Então Jesus está dizendo, olha, a gente vai ser reconhecido não é só pelo que a gente faz, não, mas também pelo que a gente deixa de fazer. Então, se tem um amigo, por exemplo, comentando acerca do filho, da esposa, da família, da mãe, do pai, fala assim, nossa, minha família está tão complicada, estou passando essa necessidade, isso assim, assado.
Pra que eu vou falar? Ah, na minha não é assim não, na minha todo mundo é bom. Ixi, meu esposo é excelente, meu filho estudioso, não bebe, não fuma, não... Mas pra quê? Só para aparecer. Numa falsa grandeza. Será que aquilo vai aconselhar a pessoa? Às vezes vai fazer ela se sentir pior. Ela vai falar assim, nossa, olha a outra, conseguiu estruturar a família, olha o outro, conseguiu manter as rédeas ali firme. Eu falhei. Não vai auxiliar em nada. Então Jesus está dizendo, olha, aquilo que a gente também não faz, para não querer uma falsa grandeza, também faz parte do evangelho do reino. Por quê? Que às vezes eu imagino que o mérito é meu. Aí vai ver, lá na minha família, eu sou o espírito que está com mais débito na lei divina. É todo mundo que está me carregando. E eu acho que fui eu que fiz demais. Aí depois desencarna, fala que estava todo mundo numa missão para me acolher. Aí você fala, nossa, o trem estava enrolado. O negócio estava danado. É isso aqui que Jesus pontuou. E depois daquele dia, passa-se um tempo, né? E Tomé reformulou para sempre a sua concepção de milagre. Então ele mudou. O que era um milagre? Ele ficou até um pouco cético, vamos assim dizer. Aí a gente vai entendendo melhor a história. Depois daquele dia, Tomé não quis saber mais desse trem de milagre desse jeito. Não, Tomé já tinha entendido que não era assim. Todavia, ele ainda possuía no âmago do ser algumas pequenas dificuldades em matéria da fé. Então ele já estava mais cético assim, mas ele ainda tinha umas dificuldades da fé, que ele imaginava assim, tá, não é para nós fazer. Mas será que Deus está conosco mesmo? Que não está acontecendo nada de maravilhoso? Uai, não está acontecendo nada de diferente? Como é que eu sei que Deus está comigo aqui? Parece que nem está chovendo aqui, só porque eu ia sair. Tem muita gente que brinca, né? Nossa, justo hoje que eu ia sair, choveu só por causa de mim. Só porque eu ia sair. Tadinho do povo do bairro, né? O povo do bairro inteiro pagou porque você queria sair e choveu para todo mundo. Então Tomé era mais ou menos desse jeito. Ainda tinha umas falhas na fé, mas já tinha mudado a concepção de milagre. Entretanto, aquela pequena aventura durou pouco tempo, porque ele estava se sentindo melhor. Mas durou pouco tempo. Aquela aventura, aquela alegria foi abalada. As perseguições aumentaram. E um pouco adiante, o amado mestre fora preso. E exceto João Evangelista, que permaneceu juntamente de Maria durante aquela semana, todos os outros discípulos fugiram. E Tomé foi um deles. Então passou um tempo, e aí as perseguições aumentaram. Judas sucumbiu, entregou Jesus, os discípulos estavam com medo, Pedro negou, os outros correram, só o João Evangelista que ficou junto de Maria, porque Jesus foi preso, mas passou uma semana quase, sendo torturado, julgado, para ser crucificado no último dia. Nesse sentido, então, Tomé, ele estava muito angustiado, sabendo que tinha fugido, ele estava escondido, mas o seu peito explodia de aflições. O coração dele estava pungido de remorso. Ele queria ouvir, que fosse pela última vez, a palavra augusta daquele divino mestre. Então ele sabia que ele tinha fugido. Ele estava escondido numa caverna. Ele ia fazer o quê? Não tinha nem uns milagres para contar mais. Então ele estava escondido, mas no seu peito havia um remorso imenso. Ele pensou, eu não posso permitir. Eu não vou ficar assim. E é por isso que é abençoada a psicografia do Chico, porque traz esses pormenores. No Evangelho nós não encontramos. E diz que Tomé toma uma decisão. Tomé se disfarça. Ele pega uma capa, uma túnica, se veste de uma maneira diferente, fica quase que irreconhecível e demanda ao encontro do Nazareno. E aí ele sai no meio daquela folia da Páscoa, no meio de toda aquela algazarra das pessoas, e ele vê à vista uma multidão que seguia alguém. Quando ele consegue finalmente romper aquela massa e vê o mestre cambaleante sobre o peso da cruz, ele sente uma angústia enorme, lhe dilacerava as fibras mais delicadas da sua alma. Ele nunca tinha visto Jesus assim.
Jesus era o homem do milagre. O que aconteceu? O que aconteceu? Porém, ele toma uma firmeza e prossegue, seguindo até o fim, até que o madeiro fosse erguido. Então ele, disfarçado, no meio daquela multidão, acompanhando o mestre assim um pouco de longe, estava com medo, não podia ser reconhecido. Não podia ser reconhecido, mas ele não podia também deixar o mestre ir embora, como se nada tivesse acontecido. Então ele vai acompanhando. E quando Jesus foi suspenso no madeiro, Tomé observou a sua fisionomia. Então Tomé olha de longe, finalmente o madeiro foi erguido, Jesus estava postado na cruz e Tomé o observa. E a sua fisionomia estava serena, mesmo diante daquele martírio. Não refletia senão um amor profundo que o próprio Tomé conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Então, mesmo diante de toda aquela complicação, daquela dor, daquele sofrimento, o olhar de Jesus era o mesmo, firme, sereno, tranquilo, amoroso. Aquilo mexeu demais com Tomé, mexeu demais. Ele olhava a Jesus, todo o seu corpo, percebia que seus pés, que tanto haviam caminhado na semeadura do bem, estavam agora ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram como se fossem duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronde, que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostravam agora aureoladas de espinhos. Tomé, olhando aquela cena, não podia se revelar, mas ele chora discretamente. Ele chora discretamente, ele não podia aparecer, ele não podia se mostrar. E ele percebe, fixando a figura de Jesus, que Jesus como que o encontrou na multidão. Então é como se Jesus olhasse naquele momento diretamente para Tomé. E Tomé foi tomado pelo aquele magnetismo, aquele amor do Mestre. E sem entender muito bem, deu-se a caminhar um pouco mais próximo, se aproximou um pouco de Jesus, disfarçado, mas buscou aproximar-se. E foi então que ouviu Jesus dizer, em uma voz quase imperceptível, Jesus balbuciou algumas palavras. Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. E aí ele não aguentou. O apóstolo saiu, quase que correndo, ouvindo aquelas palavras, compreendendo, se pôs a chorar amargamente. Porque ele que queria milagres extravagantes, Jesus estava dizendo, olha Tomé, o maior milagre, o maior sinal é o nosso sacrifício. Olha o que fizeram comigo. Esse é o nosso sinal. Passa-se os dias, Jesus foi crucificado, foi morto. Tomé prosseguia abalado, prosseguia profundamente abalado. Mas mesmo com aquela advertência do Mestre, feita do cimo da cruz, na humilhação e no sofrimento, o discípulo ainda continuava mantendo aquela atitude que se caracterizava, aquelas dúvidas incessantes. Então Tomé ainda continuou aquele, mas é milagre ou não é? Deus está conosco ou não está? Ele ainda continuava com aquela dificuldade pequena na fé. Nesse sentido, então, nos narra, no próprio Evangelho, que Maria de Magdala, no terceiro dia, vai até o sepulcro e aí encontra com Jesus, volta correndo, anuncia a Pedro, que também tinha suas aflições íntimas, pois havia negado. Pedro nos conta a narrativa que ele sai correndo. Pedro e mais um discípulo. Pedro já estava mais velhinho, o outro discípulo chega antes dele ainda. Aí Pedro chega depois, não acha, mas depois eles se reúnem numa casa. E aí Jesus aparece. Depois eles se reúnem de novo numa pesca, Jesus aparece. E Tomé ainda não tinha visto. E todos os discípulos diziam assim, Tomé, o mestre está vivo. E o Tomé falava, não, eu não acredito. Eu não acredito.
E a gente pode, numa postura pueril de infantilidade, julgar Tomé. Vai falar, por que ele não acredita? Está todo mundo falando que Jesus está vivo. Talvez porque ele viu de perto o pé ensanguentado, a mão ferida, o corpo todo abatido. Os outros discípulos não viram. Os outros discípulos fugiram, correram. Ele viu Jesus morrendo. Como é que agora vocês estão falando que ele está vivo? Eu vi. Vocês só podem estar mentindo. Jesus falou que o seu símbolo era o sacrifício. Como que ele ia aparecer? Ele não faria isso. Mas Tomé, ainda assim, ele ficou um pouco mexido, né? Porque e se? Já pensou se tivesse vivo? Mesmo seria uma beleza. Mas aí, certa vez, se reúnem os discípulos, fazem uma oração, estão ali todos os que sobraram, os 11, mais alguns pequenos conhecidos. E aí Jesus se manifesta. Jesus aparece com aquele sorriso sereno de sempre. O que desmanchava os discípulos era isso, porque Jesus não julgou. Jesus não falou, ei, gente, você escorreu tudo, hein? Jesus não falou isso. Jesus não recriminou ninguém. Chegou como se tivesse ido viajar e voltado. E aí, gente, que saudade de vocês. Seguimos firme no Evangelho. E Tomé observava aquilo. Mas Tomé pensava no profundo do seu coração, dos seus pensamentos. Ele fala assim, eu não acredito. Tem algum truque. Eu só acredito se eu encostar. Eu só acredito se eu mesmo ver, se eu pegar. Mas ele nem disse nada. Mas Jesus, vendo aqueles pensamentos, aproximou e disse, Tomé, conheço-te. Vem cá, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças daquele que é o sinal. Então Jesus pega a mão de Tomé, coloca nas chagas, Tomé vê, sente. E aí Jesus fala, olha Tomé, lembra do sinal? Mãos que no Evangelho são simbólicas, mãos representam trabalho. E as chagas nas mãos representam os sacrifícios no trabalho. Representa aquilo que nos feriu quando a gente estava trabalhando. Essa é a palavra real, sacrifício, que vem do latim, sacro ofício. Então é um ofício sagrado, um trabalho sagrado. E aí Jesus diz, olha o sinal do sacrifício, do meu trabalho que eu fiz, que foi sagrado, que foi trabalhar por nós, por mim, por Deus, por vocês. Então, naquele momento, a razão fria do apóstolo notara que um clarão novo invadia e penetrava-lhe a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Então, aquele que se sacrifica, o martírio do coração que ama, como que expande um poder, como que manifesta um poder. E tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração finalmente triunfara do cérebro. O sentimento havia lhe aperfeiçoado a sua fé. Muito obrigado pela paciência de todos, gente, e pela oportunidade de trabalho.